Aleluia. Irmãos, o tema da mensagem hoje é o Deus que transforma. O Deus que transforma. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Aleluias. Hebreus 10, 38. Glória a Deus. Está lá. Mas o justo viverá pela fé. É pelos seus entendimentos? É pelo aquilo que ele pensa? É pelo aquilo que ele quer? Não. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, a Bíblia, ela é o livro mais atualizado neste mundo. O pastor norte-americano Billy Graham, ele tinha um livro que estava escrito dessa forma: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Aleluias. O jornal ainda vai escrever que talvez vai acontecer amanhã alguma coisa. Deus já sabe. Deus já sabe. A palavra de Deus é eterna e relevante em qualquer época. Pode ser no século passado, nesse século, no vindouro, se a gente estiver por aqui. Então, amados, nós precisamos entender que o tempo é de Deus. Eu quero te mostrar nessa noite que você tem valor, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, habita em nós. Então, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Começando aqui, não é nem a pregação, a introdução à mensagem. Começando aqui pelo rei Davi, que na época, pelo seu próprio pai, foi julgado assim, caiu no esquecimento, não foi considerado nada, foi como zero à esquerda. Quando Deus toca em Samuel e fala assim: vai lá na casa de Jessé, escolhe lá, ali tem o rei de Israel, você unge o rei de Israel lá na casa de Jessé. Aí Samuel chega lá, o profeta Samuel, e chega assim: Jessé, coloca todos os seus filhos aqui. Ele colocou 7 filhos, já moço, né, mas que tinha corpo, preparado para guerrear. Escolhe o rei de Israel aí. Aí passou no esse, não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí ele começou com certeza a coçar a cabeça. A Bíblia não fala dessa forma, mas ele não conseguia ungir nenhum daqueles homens que estavam ali. Aí Deus conversa com ele assim: olha, eu não vejo conforme o homem vê, não. O homem olha a aparência, porém eu, o Senhor, olho o interior, olho o coração. Então não tem mais ninguém aí não. Aí vem a palavra de Deus. Deus fala. Deus está falando com você essa noite. Deus fala, né? Então falou: não tem mais nenhum filho aí não? Sim, tem um Davizinho, mas aqui ele não vai. Você vê o pai dele, aqui não só fica ele cuidando de ovelha, aqui não dá para rei, para guerrear, aqui não dá não, aqui só fica lá no campo. Mas aí Samuel fala assim: manda chamar ele. Você está entendendo, irmão? Então às vezes a pessoa está falando: essa aí não serve não, isso aí não serve não, mas é você. Deus chamou você para orar para a sua casa. Deus chamou você para orar para a sua família. Deus te levantou para ser coluna de oração na sua casa. E às vezes a gente, esse não está ouvindo, aquele não está ouvindo, mas é você que foi levantado, aleluia. É você. Então essa parte de Deus, essa parte espiritual, o lado espiritual, está com você. Apesar que talvez você seja a pessoa mais insignificante na sua casa, ao olhar humano, mas a pessoa mais importante que tem lá é você. Que Deus escolheu você para isso. Então, ele mandou chamar. Davizinho, vem cá. Assim que ele chegou, aí falou assim: é esse. Unge ele. Deus falou com ele na hora: Samuel, unge é esse aí. Vamos ler lá. Irmãos,
1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso. A pessoa, quando está na presença de Deus, que tem o Espírito Santo, a pessoa é formosa aos olhos do Senhor, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aleluia. Irmãos, Davi, conforme nós estamos aos olhos humanos, não era nada, era um simples pastorzinho de ovelha, porque ele era pequeno. Os 7 filhos que podiam enfrentar ser um rei de Israel, aquele não servia para ser o rei de Israel, que naquele período que era o rei de Israel era o rei Saul. Então, menos Davi compareceu. Então foi chamado praticamente por Deus, usando a boca de Samuel. Irmãos, boa presença, quer dizer, um comportamento que atrai de forma positiva. Então ele tinha boa presença. Aquilo ali fez, essa boa presença, esse comportamento positivo, fez com que Deus tocasse no coração de Samuel, é este mesmo. Então, irmãos, às vezes você se sente um nada, um zero à esquerda na sua casa. Talvez tem pessoa lá letrada, formada, engenheiro, médico, uma pessoa bem estabelecida, e você, mediante meus irmãos, eu mais brinquei, eu mais aproveitei a vida e não estudei. Então hoje eu sou menorzinho na minha casa, meus irmãos são tudo bem financeiramente. Um exemplo que eu estou dando aqui, estou conjecturando com a igreja. Irmãos, mas você tem o Espírito Santo de Deus, você é diferente. Então você, para Deus, é o mais importante ali, é você. Não desmerecendo outras pessoas da sua casa, que elas são importantes para Deus também, mas você tem uma responsabilidade espiritual sobre a sua família, aleluia. É diferente, porque se o seu irmão não ora, você ora para ele. Se a esposa não ora, você ora para ela. É você que foi levantado. Então, amados, nós estamos vendo aqui o seguinte: não importa as adversidades que acontecem na nossa vida, precisamos confiar, acreditar no nosso Deus todos os dias. Não importa se hoje está chovendo, ou não importa se está calor. O importante é que nós devemos e precisamos confiar no nosso Deus todos os dias e prosseguir. Estamos aí observando ultimamente, o desânimo nas pessoas de buscar a presença de Deus. Grandes igrejas vazias, templos enormes até fechando e levantando esse templo em outro lugar menor, porque aquele lugar grande está lá talvez pagando aluguel e tem poucas pessoas, onde antes tinha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, agora tem lá 100 pessoas, quer dizer, já é prejuízo. Então tem que pegar um lugar menor, um aluguel também menor, coisa que deveria estar aumentando, a igreja está diminuindo. Mas vai chegar um dia que essas igrejas vão ficar cheias de novo, irmão. Há uma necessidade muito grande do Espírito Santo, o agir dele aqui na terra, na vida das pessoas. Mas muitos não querem enxergar, muitos estão postergando, ou adiando, ou deixando para depois o que pode fazer e deve fazer agora, que é entregar a vida para Jesus e ficar firme com Ele, porque o fim está próximo. Está próximo. Irmãos, o cristão verdadeiro, em tudo ele precisa da glória a Deus. Glória a Deus. Está sempre falando graças a Deus. Graças a Deus. Ser perseverante em tudo na sua vida, sempre acreditando, confiando que amanhã pode ser melhor. Irmão, nós estamos sempre orientando aqui, que amanhã o seu casamento pode ser melhor, o seu filho pode ser melhor, a esposa pode ser melhor, o marido pode ser melhor. Tudo depende das nossas escolhas, tudo depende do nosso tempo para com o nosso Deus. Às vezes nós lemos tanto a Bíblia aqui,
cada culto aqui é uma palavra diferente que Deus traz para nós, mas nós ainda duvidamos ainda de quando a gente está passando por uma certa luta, do poder de Deus na nossa vida. Será que a gente conhece o Deus que a gente está servindo? Será que o nosso Deus está dormindo, que não pode nos ajudar? Deus não dorme, irmão. Nós dormimos, descansamos, mas Deus não dorme. Deus permanece com os olhos voltados para cada um de nós, aleluia. Ele sabe como você está, Ele sabe como está a sua casa, Ele sabe como está o seu coração aí nessa noite, Ele sabe como você passou o dia, e Ele sabe como você está preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor, não a nós, aleluia. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, se vai ser bom ou ruim, mas uma coisa a gente tem certeza: Deus está no controle de tudo, aleluia. Nós temos Ele como aquele que vai verdadeiramente à nossa frente, é Ele que peleja por nós, é Ele que está no controle de tudo, Ele que está no controle da chuva, do calor, do frio, do vento, do oxigênio, é Ele. Então, amados, nós precisamos entender isso. Uma pessoa justa, conforme a igreja precisa ser justa, essa pessoa, ela age sempre com justiça, porque ela é justa. Seria injusto da nossa parte, como igreja, fazer questionamentos a Deus. E às vezes a pessoa encurrala Deus na parede. Nós temos exemplos na Bíblia disso aí. E começando lá com o nosso irmão lá no Jardim do Éden, Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste, mas ele não sabia que estava errado. O que ele fez também? Então Deus não erra não, irmão, quem erra é nós. Então tudo que Deus manda para nós é bom, irmãos. Ou é bom para a gente aprender, ou é bom para nos corrigir, ou é bom para a gente não fazer errado novamente. Porque às vezes Deus age de uma forma mais pesada com a gente, mas muitas vezes Ele te avisou lá atrás: está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, não faz, não vai lá, e a pessoa acaba indo e fazendo tudo errado. Aí vem o preço, a mão de Deus pesa, e quando a mão de Deus pesa, já viu, né, irmão? É deserto. Efésios não, vamos pôr primeiro aqui, Hebreus 11:4. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunha dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmãos, Abel, ele não quis saber, não, ele deu testemunho o que tinha de melhor. O outro deu aquilo que ele achou que deveria dar. Então, para Deus tem que ser sempre o melhor, tem que ser a melhor oração, o melhor tempo, a melhor busca. Porque às vezes, quando é um interesse próprio nosso pessoal, você quer o melhor para você. Eu quero aquele cargo ali na empresa, eu quero sentar naquele banco ali que é melhor para mim, eu quero pegar aquela fruta ali que está melhor do que a outra, vou correr lá para pegar melhor. Então para nós, a gente faz dessa forma, mas não estou falando de Deus. O melhor é fazer o melhor para Deus, é ter tempo para buscar a presença de Deus. O dia tem 24 horas, tem pessoa que não tem 10 minutos para falar com o Senhor, mas a bênção Ele quer. Ele quer a fidelidade de Deus, mas ele não é fiel a Deus. O mal que ele fala aí, o pouquinho que ele fala é: Senhor, muito obrigado por esse dia. Quando fala e vai dormindo para lá. E Deus cuidou de nós, de cada um de nós, o dia inteiro. Então, amados, nós temos que entender as coisas de Deus. Irmãos, Deus, Ele deixou avisado, né, através do Senhor Jesus: eu vou morrer. Jesus falou com os discípulos, está falando com nós: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso aí é uma prova que Deus é fiel, não mente. Será que eles imaginavam assim? Será que Ele vai ressuscitar? Uma pessoa que morre não ressuscita. Como é que essas pessoas imaginaram isso? Mas quando eles viram Jesus, eles assustaram, mas Jesus falou assim: não precisa assustar, não, avisei vocês que eu ia ressuscitar. E todos eles, de longe,
eles viram Jesus ser crucificado e morto na cruz, e sepultado. Então, amados, a gente vê que quando Deus fala, Ele cumpre, em todas as áreas da nossa vida. A igreja necessita enxergar as coisas materiais, físicas, mas nós acreditamos que Deus está trabalhando pela fé. A igreja, às vezes, acredita naquilo que ela está vendo, mas tem muita coisa que a gente não está enxergando que está acontecendo aqui nesse momento. Deus está agora sondando todo o seu coração, toda a sua mente, e te mostrando para você que Ele está trabalhando e que tem jeito para aquilo que você está enfrentando nessa noite, ou nesses dias, ou vai enfrentar pela frente. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Isso aqui é a base da igreja poderosa, porque andamos por fé e não por vista. Então, o que é isso aí? Nós andamos pela fé, não pelo aquilo que a gente está vendo, mas pelo aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Por isso que nós andamos pela fé e não por vista. A gente não precisa ver para ter fé. A gente tem fé que aquilo vai acontecer. Ele não está ali não, mas amanhã vai estar. É assim. Pastor, você está falando que meu casamento está isso, que meu trabalho está dessa forma, será que vai ter? Irmãos, Deus, é isso que eu estou falando. Às vezes a gente esquece o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus. É preciso enfrentar isso aí. Então, irmãos, é a base da igreja: palavra de Deus, oração e fé. É o conjunto da obra que a igreja dessa forma fica cheia do Espírito Santo. Então nós precisamos entender isso aí, mas não é chegar e falar assim: será que vai dar certo? Já perdeu a vez? Não, não vai dar não, será também não. Já deu certo, para quem confia no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem pode abalar o monte? Só Deus. Mas a nossa fé pode fazer isso também. Jesus falou: se tiver a fé, você pode pedir esse monte para passar daqui para lá, e ele vai passar. Irmãos, nós não precisamos ver, mas Jesus está aqui. Nós não precisamos enxergar Ele, mas Jesus está aqui. Se você pela fé sentir, está tocando agora, aí é onde você precisa tocar, seja no seu coração, seja na sua mente, seja no seu casamento, seja ali no seu pensamento, né? Para você talvez estar pensando alguma coisa: como é que eu vou fazer? Tem esse problema para resolver, eu vim aqui na igreja, será que eu vou resolver? Você não está vendo nada acontecer, mas no mundo espiritual é assim, você não vê, mas no outro dia aparece a resposta daquilo que você orou. Então, amados, João 20, 29, glória a Deus. Vamos passear aqui, navegar no oceano do Espírito, aleluia. João 20, 29. Disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, ali Jesus está falando isso por causa de Tomé, discípulo dele, que precisou tocar na chaga de Jesus para saber que verdadeiramente era aquela pessoa que estava ali, era Jesus. Então, nós não precisamos disso, nós acreditamos que Jesus está aqui. Nós acreditamos que Jesus tem nos abençoado todos os dias, diuturnamente, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, nós não precisamos pôr as mãos em Jesus, até ao contrário, as mãos do Senhor Jesus estão sobre a igreja, aleluia. É Ele que tem cuidado de nós, é Ele que tem nos colocado na mão todo dia, é Ele que tem nos segurado pelo nosso braço e caminhado com a gente para cima e para baixo, para que a gente não venha cair. Se Ele tirar os olhos de nós, as mãos de nós, a gente cai, irmãos. Você não é a super mulher, você não é o super homem, não. Se não tiver Jesus na nossa vida, a gente cai. A armadilha, a arapuca, o inimigo arma a todo momento. Ele é estrategista e ele é eficaz naquilo que ele faz.
Agora, quando ele encontra a pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está na luz, andando na luz, ele nem por olhar para a pessoa, ele não pode, mas quando ele já encontra aquela pessoa que já está mais apagando do que claridade, ele vai, essa aqui já está fraca, essa aqui eu já posso chegar. E ele vai chegando, porque não tem claridade, e ele é trevas, então ele vai chegando dentro do habitat dele, que ele anda nas trevas. E aquela pessoa praticamente já está com o pé lá nas trevas, já está apagando. Igual aquela luzinha está apagando, ela está fraquinha assim, ele vai chegando. Agora quando está aquele clarão, está forte, ali eu não posso, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Aí ele não mexe com você. Ele não mexe, porque ele não pode. Então, amados, nós precisamos ficar firme. Pastor, mas aquela mulher foi até Jesus para tocá-lo, sim. A mulher de fluxo de sangue, verdade. Mas ela foi buscar o quê? Ajuda, foi buscar socorro em Jesus Cristo. E tem casos, quando é daqui para lá e de lá para cá, tem casos que você precisa ir, porque o Senhor te chamou várias vezes e você não foi. Então, às vezes quando a pessoa passa por necessidade, passa por enfermidade muito séria, então a pessoa, aí ela vai até Jesus, conforme aconteceu com essa mulher. Mas tem casos que Jesus vai até a pessoa para abençoar. Ele não foi na casa da filha de Jairo, e chegou lá, ele chegou tarde, a menina já estava morta. Ele chegou tarde, não, ele não adianta e nem atrás, ele vai na hora certa. Ele chegou lá, ele ressuscitou aquela menina, ressuscitou. Então, não importa se ele ficou conversando nessa passagem da mulher de fluxo de sangue, é antes dessa passagem da filha de Jairo. Então, primeiro ele ficou conversando com essa mulher, conversando, vai, a tua fé te salvou, depois ele vai para a casa de Jairo, depois, mas o tempo que ele ficou conversando com ela foi o tempo da menina morrer lá, mas Jesus chegou e a menina o quê? Ressuscitou. Assim o Senhor está tocando na sua vida, assim o Senhor está tocando nesse problema que você está de enfermidade, assim está tocando no seu casamento, tem jeito para você, tem jeito para a igreja, tem jeito para a sua família, tem jeito, porque Jesus está trabalhando, o tempo é dele, não é nosso. Deus é atemporal, por causa de quê? Ele não tem tempo, Deus ele não tem esse ou aquele tempo, o tempo dele é diferente de nós. Irmãos, nós aqui, a igreja, somos escolhidos do Senhor. As suas mãos, elas nos protegem o tempo todo, em todas as áreas, mas precisamos exercitar nossa fé. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Então, irmão, se você tem fé, exercite a sua fé, não fica duvidando de Deus. Creia que o seu filho vai mudar, porque você tem orado por ele. Creia que a sua filha vai mudar, porque você tem orado. Creia que seu marido vai mudar, creia que a sua esposa vai mudar também. Porque senão, há muito tempo, você já tinha feito outras coisas na sua casa que poderia complicar mais. Por que você está lá? Você está lá que o Espírito Santo de Deus tem te fortalecido para ficar lá e tem falado com você todo dia. Às vezes até debaixo de palavra, de baixo escalão, às vezes através de empurrão e outros tipos de violência doméstica. Mas você está ali porque o Senhor fala assim, é você que eu escolhi para ser uma pessoa de oração aqui dentro, é você que tem que aguentar isso aí. Porque Jesus, meu filho aguentou socos, pontapés, depois que ele fez, só abençoou pessoas lá embaixo, falou de céu, falou de inferno, crucificaram ele, e ele como ovelha muda foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Agora por causa desse probleminha aí, você já vai murmurar contra eu? Fica firme aí. Já falou comigo várias vezes assim. Se não há muito tempo, o pastor Moisés já tinha saído da presença de Deus. Deve até falar com o pastor Daniel também, deve até falar com os outros pastores, com você mesmo. Ah, não, vai lá no teu lugar, não sei o que. Aí o Espírito Santo, não, fica lá, é lá que está a resposta, é lá que está a sua vitória, é lá que está a sua bênção, aleluia. Quantas pessoas muitas vezes já não pensaram em desanimar, mas Deus não deixou. Quantas vezes você mesmo, assim, eu não vou não na igreja, não digo, você vai, hoje tem uma palavra para você. E você volta para casa verdadeiramente animado, que o Espírito Santo coloca ânimo nas pessoas. Ele consola, edifica e exorta a igreja, aleluia. Espírito Santo,
Aqui nós estamos fazendo muito mais vantagem do que qualquer outro tipo de diversão que estiver rolando aí para fora aí, sendo gratuito ou pagando. Aqui nós estamos fazendo muito mais vantagem. O alimento é um banquete espiritual que a gente está ouvindo nessa noite, que é ouvir a voz de Deus. Lá fora é só decréscimo, aqui é acréscimo, porque aqui está acrescentando algo especial na nossa vida, que é o poder e a autoridade de Jesus Cristo sobre nós, aleluia. Então, amados, precisamos exercitar nossa fé. Tem pessoas na Bíblia que foram privilegiadas de tanta unção, de tanto poder de Deus, que nem conheceu morte. Eu tenho um exemplo aqui de Enoque. Ele não morreu, ele foi transladado, ele não conheceu morte, pessoa com muita unção, muito poder de Deus, e agradava a Deus. Hebreus 11:5, glória a Deus. Não conheceu morte. Nós aqui estamos esperando morrer o arrebatamento da igreja. Ele não conheceu a morte, e está num lugar separado, com certeza, porque Deus escolheu ele para ficar naquele lugar sem conhecer morte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, nem ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Então, irmãos, provavelmente as duas testemunhas, tudo que fala lá em Apocalipse, é Enoque e Elias que vão pregar aqui para nós, e vão morrer em praça pública, com a permissão de Deus, mas eles vão pregar aqui ainda para o povo judeu. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você está aqui hoje, você está com fé, mas a sua fé talvez está vacilando. E você, às vezes, você fala assim: Senhor, será que eu tenho fé mesmo? Porque eu não consigo firmar meu pensamento que vai dar certo o que eu estou pensando. Mas eu te falo, firma seu pensamento que já deu, não vai dar não, já deu certo em nome de Jesus. Então, amados, o profeta Elias foi outro também que não conheceu a morte. Ele foi aqui, levado por um carro de fogo, uma carruagem de fogo, depende da versão que você está com ela aí. Onde tem Bíblia que fala até redemoinho de fogo. Ele foi levado, não conheceu a morte. Tamanha unção que aquele homem tinha. O poder de Deus era sobre a vida de Elias, e esse poder também está sobre a nossa vida. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus, aleluias. Agora, Elias tinha um tempo, grande parte do seu tempo era pregar a palavra, fazer a obra de Deus, coisa que talvez nos dias de hoje, no século 21, não dá para a gente fazer, porque é filho para cuidar, é casa para cuidar, tem que trabalhar em outro lugar. Lá no trabalho dele era fazer o quê? Era ser um mensageiro da palavra de Deus, aleluia. E Deus usava Elias, não é ser só mensageiro não, você tem que ter o Espírito Santo para te usar, aleluias. Senão você vai sair em vão. Tem que ter o Espírito Santo para estar falando na sua boca. Você só vai como instrumento de Deus, aleluias. Você vai como um instrumento. Quem fala é Deus, através do Espírito Santo, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, esses dois estão em um lugar separado por Deus, mas na onipresença, mas diante de Deus, esperando o momento para poder vir pregar aqui embaixo, os judeus. 1 Coríntios 15, 50. Glória a Deus. Estamos encerrando aqui para a gente orar, que hoje Deus vai fazer maravilha aqui nesse lugar. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Irmãos, por que está falando aquilo ali? Carne e sangue, isso aqui são o quê? Isso aqui são sinal de pecado. Então por isso que carne e sangue não entra lá. Carne tem vontade, tem prazer. A carne tem prazer. E o prazer nosso aqui é estar na presença de Deus. Mas se você deixar a carne tomar conta, o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito.
Em muitas batalhas a carne venceu. Nós estamos vendo aí como é que estão os povos, né? As nações aí fora, aí, aproveitando, deixa a vida me levar, vou curtir a vida, amanhã eu entro para a presença de Deus, quando eu tiver com 60, 70 anos, estão morrendo aí com 25, 18, 19, 30 e poucos anos, estamos partindo já sem Jesus, que estão esperando chegar a 60, 70 anos para entregar a vida para Jesus. A maioria da população está morrendo entre 19 até 35, 40 anos de idade. Como é que essa pessoa vai entregar a vida para Jesus depois de morto? Tem que entregar a vida agora. Mas agora não pode entregar a vida para Jesus, que vai deixar as gatinhas aí para os outros, vai deixar os gatinhos para os outros aí. Então não pode, tem que aproveitar, né? Eu vou aproveitar, vem cá gatinha, vem cá, depois vai ver a gatinha no lago de fogo e enxofre. Cadê a gatinha? A gatinha também está lá, aproveita ela aí. Queimando, né? Como é que vai aproveitar a gatinha? Ela está queimando. Mas você tem oportunidade. Aqui eles têm oportunidade de largar isso tudo e ficar na presença do Senhor Jesus. A gente fala que lá fora é ruim, se for olhar os nossos olhos humanos. A gente vai falar que não, tem muita coisa boa lá fora, você olhando os seus olhos humanos. Se você deixar o Espírito Santo um pouquinho de lado, um exemplo, não vai fazer isso não, eu só estou conjecturando aqui. E olhar lá fora, você vai ver que tem muita coisa lá bonita para a gente, coisa boa para a gente participar. Mas quando você volta de novo, vem cá, Espírito Santo, me abraça aqui de novo, não, ali não dá para mim. Mas sem o Espírito Santo, a gente não ia para lá não, a gente já estaria lá fora. Já estaria lá fora. Então, amados, nós precisamos entender que o próprio Senhor Jesus, Ele morreu para retornar para o trono. E nós também precisamos morrer para nós retornarmos para o lugar que Deus colocou o primeiro homem, que é no paraíso. Então o paraíso nós agora são as mansões celestiais, aleluia. Então nós precisamos morrer, e no céu não entra nem carne e nem sangue. Por causa disso, por causa da corrupção do homem, do coração do homem, ele deixou se contaminar pelas coisas desse mundo. Então, amados, nós precisamos entender as coisas de Deus. A igreja precisa permanecer firme na sua fé. Se você tem fé, exercite a sua fé, irmão. A igreja, o escolhido, o ungido, o justo, precisa ser diferenciado nas suas atitudes. Precisa ter o seu caráter de acordo com o Senhor Jesus andou quando Ele passou por aqui, pela sua passagem. Precisa ter o seu amor aumentado a cada dia. Na sua busca, no seu perdão, ele tem que todo dia estar buscando isso incansavelmente, a perdoar as pessoas, amar as pessoas, orar uns pelos outros. Não é você querer fazer justiça com as próprias mãos, mas se encher do poder de Deus. Você todo dia está buscando, dobrando o seu joelho, nos momentos mais difíceis da sua vida, talvez nem força para dobrar o joelho, você não tem, e abaixar no chão. Se você baixar, eu vou ficar sentado, não vai não, que o Senhor te levanta, aleluia. Ora a Deus, busca a presença de Deus, se enche do Espírito Santo, pega a Bíblia, vai olhar, e ali, olha ali, e busca ali um versículo que você quiser, onde você abrir, Deus vai falar com você. Onde você abrir pela fé, você vai abrir no lugar, você vou abrir aqui aleatoriamente. Deus sabe o que você precisa, vai cair direitinho aonde você quer. Eu já tive essa experiência com Deus. Eu abri a Bíblia aleatoriamente, que a minha mente estava voltada para outro lugar. Abri aleatoriamente, comecei a ler aquilo ali, entender aquilo ali, você está falando comigo. E assim você também já deve ter passado por essa experiência. O grande eu sou é com você, meu irmão. Não desanima não. Talvez você foi no médico e o médico falou com você, você vai ter que tomar esse remédio o resto da vida. Jesus pode falar com você agora. O médico dos médicos sou eu. E eu falo que você vai largar ele hoje. Você está entendendo? É assim que funciona, irmão. Então, porque o outro é um simples ser humano que estudou, fez faculdade. E o outro é quem? É Deus. O outro é Deus. Pouco tempo atrás eu fui numa igreja aí pregar, irmãos. Nós tínhamos ido lá uns tempos atrás. Acho que eu falei isso aqui umas 2 pregações para trás aí. E ali uma jovem senhora, ela veio na oração final, ela veio a igreja estava tudo ali, chamei todo mundo na frente, ela veio com um montão de caixa de remédio, tarja preta, um montão de coisa. Aí, ela falou assim, eu posso trazer essas caixas? Se eu unge essas caixas para mim, pela fé dela, eu vou ungir as caixas, e vou ungir a senhora também, tá bem? Não, tudo bem.
oramos para ela. Aí, acabou o culto e foi embora. Agora, pouco tempo atrás, nós fomos lá pregar nessa igreja novamente. Acabou o culto, ela veio conversar comigo e falou comigo: você lembra aquela oração que você fez para mim? Eu falei: não estou lembrado não. Eu estava com um montão de caixa de remédio. Ela falou assim: já não estou usando nenhuma daquelas caixas mais. Depois daquele culto eu fiquei mais 3, 4 meses, parece, ela falou, não tinha certeza. E o médico falou: pode abandonar isso tudo aí, que você está curado em nome de Jesus, aleluia. Eu não esperava me contar, nem sabia quem era mais aquela pessoa. Eu só lembrei dela quando ela falou das caixas de remédio. A caixa era simplesmente uma coisa para me lembrar dela. Porque quem estava fazendo ali a bênção acontecer, o milagre acontecer, era o Senhor Jesus, e a fé dela levando aquelas caixas. A caixa não está resolvendo nada. Quem resolveu o problema dela foi Jesus Cristo, aleluia. Então, mas ela foi lá na frente, recebeu oração com remédio. Talvez você pode vir aqui na frente daqui a pouco, trazendo o seu coração, trazendo a sua mente, o que está se passando com você. E o nosso Deus, Ele é fiel para te curar, Ele é fiel para te ajudar, Ele é fiel para te responder aquilo que você está precisando ouvir. Talvez tenha uma decisão que você precisa tomar na sua casa, e você não está tendo coragem de tomar essa decisão. Porque você está com medo de ferir a pessoa, ou ferir você próprio, ou com medo de perder dinheiro. Isso passa na cabeça da gente, irmão, cada um de nós passa. Então, coisas materiais. Mas o importante é a nossa ligação com o Senhor. Sem santificação, nenhum de nós aqui verá a Deus. Nenhum de nós. Então, irmãos, mais uma coisa eu falo para vocês. Deus está trabalhando. A todo instante que você ora, Deus responde. A todo instante que você chora, Deus está ali cuidando de você, enxugando as suas lágrimas. A todo instante. E você dorme chorando, mas amanhece sorrindo, porque naquela noite, podia você talvez já ali cochilando, e já pegou um pouco no sono, Deus já entra com a providência, para você já amanhecer sorrindo na presença dEle, aleluia. Que é assim que Deus trabalha. E aqueles nossos irmãos do passado, muitas das vezes, muitas passagens que tem aqui, eles foram presos, foram chicoteados, Paulo e Silas, e Pedro também foi preso sozinho, também é uma passagem que tem, onde apareceu, arrebentou ali as cadeias, e levou ele até na fora, que foi o próprio Jesus, o anjo do Senhor, quando fala, é o próprio Jesus, e soltou ele. Então nós estamos falando, olha só, de cadeia, de açoites. Quem aqui de nós já teve dentro de cadeia depois de ter sido açoitado? Ninguém, nenhum de nós aqui. Então, irmão, aí talvez você está reclamando por causa de R$150, R$200, que não dá para nada. Capaz de nem comprar uma cartela de ovo hoje em dia, né? Então, mas, pessoal, Senhor, o que eu vou fazer? Irmãos, o importante é você estar com saúde espiritual. Saúde física a gente tem, também precisa dela para poder caminhar até na igreja. Mas o importante é você estar com Deus, na presença de Deus. Se você partir, você está com Deus. Tem pessoas, mas com muita saúde, partindo, mas sem Jesus. Para onde está essa pessoa? E o dinheiro dela fica aí. De o cadastrar, sabe porque ela vai levar dinheiro? Para onde vai? Ela não pode levar nada daqui não. Tem uma passagem que a pessoa pediu para ser enterrado com um carro dele de luxo. Será que o carro dele foi para o céu ou para o inferno também? Irmãos, a gente vem sem nada para esse mundo, sem nada a gente vai voltar. Quando você morre, eles colocam uma roupinha, você lá mais ou menos, uma roupa que você gostava, acabou o seu dinheiro, né? Aquele 200 mil que você tem na poupança, igual o Jonathan está lá com mais de 500 milhões na poupança guardado, vai ficar tudo aí para Sara. Se caso acontecer o arrebatamento dele antes, se acontecer o arrebatamento coletivo, aí vai embora, o dinheiro fica para os outros, aí quem ficar por aí, pode ficar tudo aí. Estou vendo o João aí, ô João, deixa meu carro para você fica aí com esse, acontecer o arrebatamento, você pode ficar com meu carro para você aí, falou? Você quer? Se acontecer o arrebatamento, você quer que meu carro fique para você aí? Você quer ficar com meu carro aí? Não quer não, não quer não, né, João? Tá certo, só para ver se você está ligado aí, né? Então tá na benção. Então, é isso aí, irmão. Tem gente que está pensando que vai ficar isso aí. Não, estou fazendo fortuna, é para o meu neto, é para o meu bisneto, isso é a conversa deles. Mas se acontecer, né, daquela pessoa partir, fica tudo aí, ele mesmo não leva nada. Ele não leva nada. Então, irmãos,
nós temos que buscar cada vez mais a presença de Deus na nossa vida. Irmãos, tem gente que fala, não vou assentar no banco daquela igreja. Eu não consigo sentar no banco daquela igreja. Não vou. E outra coisa, nem de igreja nenhuma, eu não consigo. No banco da igreja não consegue sentar para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espada de dois gumes, ela tanto corta para um lado quanto corta para o outro. Quer dizer, ela te abençoa e se precisar de cá, ela te corrige lá de cá. Então, mas no banco do restaurante, do barzinho, do boteco, da venda, da praça, ele senta. Pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, tem uma turma lá, participando disso aí. Mas no banco da igreja não pode. Eu já fiz isso aí, irmão. Quando eu era moleque novo, eu fiz isso aí. E outra coisa, eu tenho um arrependimento disso aí. A única coisa que eu trago de lá é experiência. Que experiência que eu trago? Boas experiências não. É experiência de nunca mais voltar para lá em nome de Jesus. Se eu não deixar eu voltar para lá. Porque foi só derrota. Foi perder dinheiro, é passar mal, é amanhecer com a boca, aquele gosto de guarda-chuva, né? Coisa tudo complicado que você amanhece. Você não quer tomar um café que não desce. E muitas vezes eu fui trabalhar dentro do ônibus meu, falei, meu Deus do céu, esse ônibus podia parar rapidamente, chegar rapidamente, que eu acho que eu vou, já sabe, né? Jogar tudo para fora aqui dentro do ônibus. Pô, tinha enchido, né, o caneco de noite. Aí o café que eu tomei em casa já complicou tudo, né? De madrugada vai trabalhando ali no fígado, né? Vai trabalhando ali. Aí junta uma coisa com a outra, você já sabe como é que você amanhece. Quem quer uma vida dessa hoje, não, você pode levantar, comer um queijo, comer um iogurte de manhã, que você pode trabalhar tranquilo. Mas agora, a pessoa que passou a noite bebendo, bebida alcoólica aí, irmão, não sei o que essas pessoas estão pensando, mas agora, na verdade eu sei, porque eu já passei por isso. Irmão, é fundo do poço mesmo. Acaba com família, acaba com saúde, acaba com dinheiro, acaba com um montão de coisa. Então nós estamos falando aqui, o que faz a gente ficar firme na presença de Deus é a nossa fé. O que faz a gente ficar firme na presença de Deus é saber de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou, não é você que saiu não, o Senhor nos tirou, porque nós sozinhos não sai não. O Senhor nos tirou. Então essa palavra que Deus trouxe para nós nessa noite, que Deus possa te abençoar, sempre sabendo que Davi não era nada à vista dos homens, mas para Deus ele era o futuro rei de Israel, aleluia. E ele foi levantado rei de Israel. Isso aí, depois da unção, levou de 15, 16, 18 a 20 anos para ele assentar no trono. Então ainda teve que esperar esse período depois que ele foi ungido ainda, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, irmão, sempre sabendo, aonde os outros falar que você não presta, você não pode, você é incompetente, você é incapaz, você não tem condição, você não tem estudo, você não tem instrução, Deus fala assim, é este que eu quero. E é você, é você, é você, é você, é você, Cláudia, é você. Deus quer falar com você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós aqui nessa noite, a minha vida, a sua vida, os pastores, né, os missionários, a nossa família, em nome de Jesus.